Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vós? Espero que sim. Se não tiver, continue firme e abundante, confiando no Deus da nossa salvação, que com certeza Ele fará com que as coisas fiquem bem. Aqui quem vos fala é o evangelista Adriano, e nessa oportunidade para comentarmos a primeira lição desse terceiro trimestre da Betel Dominical, cujo tema desse trimestre é triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições dos tempos presentes. Lição essa comentada pelo bispo Samuel Cássio Ferreira, presidente executivo da CONAMAD, Convenção Nacional das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, presidente da CONEMAD, São Paulo, Convenção Estadual das Assembleias, Ministério de Madureira, do Estado de São Paulo, e presidente da Assembleia de Deus no Brás, São Paulo. Presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, gerente executivo da editora Betel, bacharel em Direito, doutor em Teologia, escritor, diretor, apresentador do programa Palavra de Vida, exibido em emissoras de rádios e televisão, e fundador e idealizador da Cruzada Palavra de Vida. Este é o comentarista das lições desse terceiro trimestre de 2021 da Betel Dominical. A nossa primeira lição será dada aí domingo, dia 4 de julho. Ela trata sobre vales e deserto, lugar de propósitos, desafios e vitórias. Como nós vimos aqui na capa da revista, nós estaremos aprendendo e ao mesmo tempo, quem sabe, relembrando, aplicando ou voltando a aplicar os princípios bíblicos para podermos então prevalecer nas aflições do tempo presente, prevalecermos sobre os vales e deserto em que somos levados com um propósito de desafios e vitória. Nosso texto áureo, ele se encontra em Salmos 23, o versículo 4, aonde diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A verdade aplicada nos diz que na caminhada cristã, os vales e desertos contribuem no processo do aperfeiçoamento na vida dos que perseveram em Cristo. Os objetivos da lição, eu vou colocando eles sobre cada tópico, aonde couber cada objetivo. O texto de referência se encontra no livro de Ezequiel, nos versículos de 1 a 4, também no versículo 10. Nossa introdução nos fala que a palavra de Deus, ela em Romanos 8, 28, nos ensina que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo o seu decreto. Então, nós precisamos entender que mesmo passando por momentos difíceis, nós precisamos
ter esse entendimento de que Deus é soberano e Ele está e tem o controle de todas as coisas. O nosso primeiro tópico fala aí sobre os propósitos da provação, aonde nós vamos entender que todos os momentos difíceis que passamos na vida, se somos servos de Deus, em meio a todos esses momentos, nós precisamos estar com uma vida de consagração, uma vida totalmente devota a Deus, para que assim nós possamos então compreender o propósito de Deus em nos colocar para passarmos momentos ou tempos de lutas, de aflições, de provações, vales e desertos que atravessamos no decorrer da nossa caminhada. O nosso primeiro subponto, o 1.1, fala um lugar de provação. E aí, a nossa revista nos diz que, segundo o dicionário, vale é uma extensão longa e baixa de terra que fica entre colinas ou montanhas. Então aqui está falando de uma área geográfica, falando da área física, da representação de vales. Nós vamos entender que quando falamos de vale, que quando falamos de deserto, a gente entende que alguém está dizendo que está passando por situações difíceis, por conflitos, está passando por dificuldade, está passando por provação, está passando por tribulação. Nós vemos aqui a história de Ezequiel, relatada aí tanto em 2 Reis 24, quanto em Ezequiel também 24, aonde o profeta ele vivenciou literalmente a dinâmica do vale, ou seja, ele viveu na carne o vale. O profeta ele foi deportado para a Babilônia, sofreu a perda trágica da sua esposa e não pôde vivenciar este luto. Com isso, Ezequiel perdeu o seu bem mais valioso, a sua esposa. Foi desterrado, ficou viúvo e viu a sua nação deteriorando. Até o desmoronamento final, com a última deportação que veio acontecer com a nação irmã, o reino de Judá, o reino de Israel, aliás, o reino norte. E foi exatamente nessa situação, nesse deserto, nesse vale que Ezequiel estava passando, é que ele teve uma experiência sobrenatural com Deus no vale de ossos secos. Aí aqui nós temos a aplicação disso, aonde o comentarista nos mostra que Deus conhece a nossa estrutura e, como vai dizer o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:13, ele não nos prova além da nossa força e não vem sobre nós provação que não seja humana, e que fiel é Deus para nos guardar em meio às provações. O vale é um local, pela representação do livro de Ezequiel, da experiência de Ezequiel ali no Vale de Osso Seco, é um lugar onde nós nos encontramos a sós
com Deus. E ali, pela aflição, pela tribulação, pela luta, pela dificuldade que estamos vivendo, pela adversidade que estamos atravessando, nós nos encontramos diante de Deus totalmente quebrantado e contrito. E aí nós vamos nos lembrar do que a palavra de Deus diz nos Salmos, que um coração quebrantado e contrito Deus não dispensa, Deus não despreza. E aí o nosso comentarista vai nos dizer que é no vale que Deus se revela e nos mostra quem somos e como estar a trabalhar em nós e o que precisa ser trabalhado. Com certeza, Deus age de maneira sobrenatural nas nossas vidas para que nós então possamos assim a cada dia sermos aperfeiçoados, como vai dizer o nosso ponto de partida. É preciso ser aperfeiçoado por Deus. E é no crisol de Deus é que Deus vai nos aperfeiçoando diuturnamente. Cada luta, cada tribulação, cada aflição, cada dificuldade, cada vale, cada deserto que nós passamos, nós vamos sendo fortificados, nós vamos ficando a cada dia mais firme na presença de Deus. Com certeza, Deus nos prova com o objetivo de nos ensinar, de nos aperfeiçoar e de nos tornar a cada dia mais apto, ou seja, nos tornar mais fortes e capacitados para passarmos pelas intempéries que no decorrer da nossa caminhada vai se levantando. O nosso 1.2 fala aí sobre um lugar de fé. Então aqui nós vemos que o deserto, ele é um lugar de fé. Veja que Ezequiel, ele foi levado a profetizar no Vale de Ossos Secos. Eu acabei de relatar aqui o que a nossa revista nos passa, as condições das quais Ezequiel se encontrava naquele momento, as perdas das quais ele estava enfrentando, a desonra das quais ele estava enfrentando em ver a sua nação ser levada cativo. Mas mesmo assim, dentro de toda essa situação, o profeta ele foi desafiado a crer em Deus, a confiar em Deus e a permanecer firme em ter que profetizar segundo a ordem de Deus no Vale de Ossos Secos. A fé na ação poderosa do Espírito Santo provoca uma explosão de milagres, uma explosão de ações, de acontecimento vindo do alto, da parte de Deus. Então precisamos entender, querido, segundo o propósito para este tópico, que é falar quais são os propósitos de Deus na provação. Nós precisamos entender que além de Deus estar nos levando para a provação, no deserto, no vale, para sermos perfeitos diante de Deus, aqui também nós temos como objetivo entender que é no vale, no deserto, aonde Deus está nos levando também com o propósito de desafiar em nós a fé, de fazer com que a fé ela venha ser manifesta em nós. Então, o deserto, o vale, ele nos leva a confiar em Deus. Ele nos leva a ter a convicção, como foi lido no nosso textual. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então somos levados a crer, a ter fé, a ter convicção, a ter a certeza de que no meio do vale, no meio da provação, Deus, Ele irá operar o impossível. Porque como vai dizer Lucas 1,37, tudo é possível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Agora, o que faz a mão de Deus friar e não agir em nosso favor e um milagre não acontecer, Hebreus 11,6 diz: a falta de fé. Veja, meus amados, nessa visão que Ezequiel está recebendo de Deus, né? Essa visão espiritual, nós podemos observar que a batalha que travamos diuturnamente nos leva a estarmos apegados a Deus, crendo que todas as coisas podem estar contrárias, mas se nós estivermos no Senhor, o Senhor vai nos mostrar, vai nos levar a lugares de vitória. Ele vai nos mostrar que é possível transformar todo esta batalha, essa tribulação em bênção, vitória, crescimento e amadurecimento para as nossas vidas. Pois este é outro propósito do vale, né? Outro propósito de Deus na provação no vale, no deserto. Ali nós temos de Deus, como vai dizer o 1,3, um lugar de transformação. É no vale é que a gente tem esse entendimento também, que o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância em nosso favor, segundo o seu propósito. Então nós vamos entender que os propósitos da aprovação é nos aperfeiçoarmos em Deus. Ter a fé sendo a cada dia mais desperta em nós e vivermos essa transformação que o vale nos oferece. Vale é um local de encontro com Deus. Vale é um local aonde nós somos levados por Deus para vivenciarmos algo transformador, algo inovador, algo grandioso, algo sobrenatural da parte de Deus. Termino com o que Brussel disse, está na nossa revista de professor. A visão do vale de ossos secos talvez seja a cena mais conhecida de todo o livro de Ezequiel. A restauração da vida sobre os ossos é uma parábola da ressurreição nacional de Israel. Mas, no decorrer do tempo, naturalmente veio a ser tratada como uma parábola da ressurreição pessoal. Os vales e deserto têm lições espirituais profundas
e são capazes de mudar para sempre a nossa vida. É preciso estar sensíveis espiritualmente ao propósito de Deus em nos proporcionar momento de provação. É o que nós aprendemos aqui neste primeiro tópico. Bem, o nosso segundo tópico fala aí sobre os desafios do vale e deserto. Para esse tópico nós temos por objetivo mostrar que vales e deserto são lugares de desafios. Que nós temos o 1.1, um lugar de providência, 2.1 lugar de providência, 2.2 um lugar de provisão e 2.3 um lugar de passagem, né? Então, como vai dizer aqui o nosso comentarista, não é fácil passar por momentos difíceis. No entanto, os vales e deserto, eles têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre a nossa vida. No 1.1 nós temos aqui o exemplo de Isaac, que passou pelo deserto, passou por uma situação de escassez e prosperou. Nós vimos ali no capítulo 26 de Gênesis, aonde a crise chega a Isaac. Ali nós vamos aprender que com Deus, através de Isaac, lições importantes para vencermos em tempos de crise, em meio a desertos e dificuldades que vai aparecendo na nossa caminhada. E como deve ser a nossa reação perante a esses desertos e vales que nós vamos atravessando na vida. Nós vimos que logo após a morte de Abraão, Isaac torna-se o líder ali no lugar de seu pai. Logo em seguida, Rebeca finalmente gera, depois de Isaac passar 20 anos sofrendo, orando por ela. E agora nós vemos aí esses novos desafios que Isaac terá que enfrentar. Mas agora Isaac, ele tem mais do que o seu pai. Ele agora tem o principal ponto de ligação para a vitória, que é a comunhão com Deus agora. Antigamente era Deus e Abraão. Isaac agora é o regente desta promessa. Ele agora é quem vai encaminhar com que os propósitos divinos venham a continuar sendo exercido conforme a vontade de Deus, conforme Deus tinha determinado. E em meio a tudo isso, Isaac vai sofrer com dificuldade, com escassez e outras coisitas mais. Aí é onde Deus faz Isaac prosperar. E essa prosperidade na vida de Isaac só foi possível devido à obediência de Isaac à voz de Deus. Com certeza, ali deve de ter havido vozes, deve ter batido ali na porta das orelhas de Isaac, mas Isaac preferiu dar ouvido mesmo a uma só voz, a voz verdadeira que iria encaminhar a ele em uma vida de bênção, mesmo vivendo em deserto, mesmo passando pelo vale, pela dificuldade, pela crise. Esta voz que Isaac resolveu dar ouvido é a voz
do Todo-Poderoso, do Onipotente, daquele que Isaac havia testemunhado muitas das vezes, dando vitória ao seu pai Abraão. Então, meu querido, nada acontece na vida daquele que serve a Deus sem estar sobre o controle de Deus. E para isso, nós precisamos ter fé que Deus, ele sempre se levantará com providência para a vida daqueles que o busca em espírito e em verdade. A história de Isaac nos ensina que o segredo não é o local ou lugar aonde estamos, se é no vale, se é no deserto, mas aquele que está conosco. Quando Deus está em nós e nós temos essa convicção, nós não precisamos temer a males, a inimigos, a tempestade, a nada, porque sabemos que do nada Deus sempre providenciará alguma coisa para nós, mesmo que venhamos estar em vales ou desertos. Em seguida nós vamos ver que vale é um local de provisão. E aí agora nós temos o exemplo de Agar, onde nós vemos ali que no deserto Deus abre os olhos de Agar e ela vê diante de si um poço. Isaías 48, versículo 8 e 9 nos diz: E não tinha sede quando os levava pelos desertos. Fez escorrer água da rocha e fendeu rocha, e as águas correram, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. No enfrentamento dos vales, dos desertos, em meio a grandes lutas, quando estamos passando por isso, nós nos vemos em caminhos espinhosos. Mas o que a Santa Escritura vai nos ensinar é que em meio a todo este caminho, tudo pode se tornar visivelmente pior ou mais difícil se Deus não estiver indo conosco em meio a vales e deserto da vida. Deus estando conosco no meio dos vales, assim como Agar, haverá provisão, haverá livramento sempre. O Senhor faz até a água sair da rocha, gerando providência para que a nossa necessidade ela seja saciada. No deserto, quando Deus está conosco, até de onde não há possibilidade, a providência de Deus acontece. Isto é, pelo amor e pela graça do nosso Deus a nós. E o mais incrível é também a clara verdade de que depois de cada deserto há sempre uma terra prometida. Agar, ela já havia determinado a perda total. Ela se afastou de Ismael para não ver a morte de seu filho. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus ouve a voz do menino e imediatamente abre os olhos de Agar, e Agar encontra em meio ao deserto um poço. Dali para frente nós vamos ver que, assim como Deus havia falado com Abraão, a Agar, que faria de Ismael um grande príncipe,
nós vamos ver que dali para frente, o deserto de Agar, ele se transformou em um manancial. Por último aí, no 2.3, deserto também é um lugar de passagem. É como nós costumávamos a cantar antigamente. A luta vem e passa, não desanime não. Quem tem a Jesus Cristo já tem a salvação. Aquele que realmente está em Deus, ele sabe que as lutas, as tribulações, os vales, os desertos, os desafios que são impostos para nós na nossa caminhada, é nada mais, nada menos do que promotores de Deus para nos fortalecer, para nos firmar, para trazer para nós experiência e fazer de nós a cada dia pessoas mais próximas do reino de Deus. Enquanto nós estivermos respirando nesta terra, nós não devemos esquecer o que Jesus disse em João 16:33, que no mundo teríamos aflições. Veja que a palavra está no plural e não no singular, aflições. Então, por melhor que seja a nossa vida, por mais abençoada que seja a nossa vida nessa terra, sempre atravessaremos deserto, sempre seremos desafiados a vencer desafio, a vencer vales. E com certeza, todas as vezes que Deus nos leva para dentro de um vale, para dentro de um deserto, por mais dificultoso que seja para a gente passar, nós vamos entender que nós vamos passar e vamos sair do outro lado mais fortes e firmes, convicto das promessas de Deus para a nossa vida. Porque, como vai dizer a revista, Ele nos promete estar conosco para sempre. E ali, então, a Bíblia não fala que é só no tempo de bonança, só no tempo de bênção, não. É na luta, na dificuldade, na bênção, na bonança, Ele sempre estará conosco. Como já citamos por 2 vezes, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, pois Deus está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consola. Deus está conosco, caminhando conosco, em nós, ao nosso lado, nos dando a segurança necessária para vencermos os desertos e vales. E nós temos que ter convicção, certeza de que jamais Deus nos faltará em meio aos vales e desertos, em meio aos desafios de vales e desertos. Como falamos no início desse segundo tópico, vales e desertos são lugares de desafio, aonde Deus nos leva para nos dar vitória e nos fazer melhores e mais fortes e mais firmes e mais convictos dele em nossas vidas. Então, os vales e desertos têm lições espirituais profundas que são capazes de mudar para sempre a nossa vida. Enquanto vamos passando pelos vales e desertos da vida, nós vamos recebendo força da parte de Deus, vamos recebendo refrigérios, vamos recebendo capacitação, vamos recebendo de Deus experiência para vencermos e sermos um porto seguro para outros também que possa passar pelas mesmas dificuldades em que nós passamos, porque aí teremos condição de aconselhar e ajudar esses outros a vencer também. Em terceiro, nós temos aí o nosso terceiro tópico, que é o resultado depois de passarmos por esses vales e deserto. As vitórias no vale e no deserto. Aqui nós temos por objetivo apresentar a grandeza das vitórias no vale e no deserto. Os vales e desertos da vida são oportunidade que temos
de buscar e adorar a Deus, de se autoconhecer e de sermos forjados para batalhas maiores. Ou seja, Deus está preparando-nos como bons soldados para vencermos em seu nome. Aí então nós temos esse primeiro subtópico do terceiro tópico, 3.1, um lugar de busca e adoração a Deus. E aí nós vamos ter o exemplo de Josafá, o rei de Judá, aonde se levanta os inimigos contra ele. Josafá se coloca em oração e jejum, vai buscar a Deus e, juntamente com toda a nação, levanta esse grande clamor, essa grande devocional. Resultado disso tudo, Deus responde o servo dele através do profeta. Nós vemos aí os próprios inimigos de Josafá se matarem por ação de Deus, e em seguida nós vemos aí a vitória e os despojos que Josafá tomou dos seus inimigos. E como vai dizer o nosso comentarista, foi tão grande a vitória e os despojos que o local onde Josafá se reuniu com o povo para louvar a Deus por essa tão grande vitória passou a ser chamado o Vale de Beraca, ou o Vale da Bênção. Qual foi o segredo da vitória de Josafá? Confiar em Deus, saber que Deus estava com ele em meio a este vale. Josafá não confiou na sua força bélica e nem no seu braço forte. Ele confiou em Deus e passou a buscar em oração e jejum e chamou o povo, proclamou o povo a esta mesma ação. Logo após esta grande vitória, Josafá e o povo responde à palavra de Deus com um ato de louvor e adoração ao Senhor, celebrando a grande vitória que Deus havia dado a ele. O resultado é que, a longo prazo, a vitória foi que o temor de Deus ele veio sobre todas as nações, e o reino ali teve paz, como nos descreve 2 Crônicas. O 3.2 nos fala de um lugar de autoconhecimento. Ou seja, Deus nos leva para os vales e deserto para nos autoconhecermos. Deuteronômios 8.2 diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração e se guardaria os seus mandamentos ou não. Esse texto é revelador para nós, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Então Deus já conhecia o povo, Deus já nos conhece. Então nós vemos aqui por esse texto que nós somos levados ao deserto, e por esse subtópico, que somos levados ao deserto exatamente para isso, para nos autoconhecer. Ou seja, o deserto é um lugar de autoconhecimento. É em meio às lutas e dificuldades é que nós vamos entender se nós somos realmente servos de Deus ou não. Eu costumo dizer que conforme eu respondo às lutas, às tribulações, aos desertos, aos vales, é que eu vou me auto-ver quem realmente eu sou perante o Senhor. Veja, para nós que estamos em Cristo, estamos em Deus, Deus promete restauração. Isaías 51
versículo 3, diz que o Senhor consolará, que o Senhor fará com que esses lugares, esses desertos, esses vales, eles se tornem em um jardim como Éden, que a solidão que passamos em meio a esses desertos, ele fará como um jardim do Senhor, né? Ele transformará essa tristeza, estas lutas e dificuldades em gozo, em alegria, e se acharão neles ação de graças e vozes de louvor, de agradecimentos ao Senhor. Tudo isso, se em meio a desertos nós agimos conforme o versículo 4 de Isaías 51, atentando os ouvidos para a lei do Senhor, para os princípios, para os juízos que Deus tem estabelecido para nós, como luz. Então, em meio a esses vales de deserto, onde nós vamos nos autoconhecendo, às vezes nós temos que observar alguma coisa que está dando legalidade para o inimigo, ou que não está do agrado de Deus na nossa vida, em que tenhamos que confessar a Deus, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados e falha, para assim permanecermos diante de Deus em uma vida muito mais aperfeiçoada. E aí, como vai dizer João na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, ele é fiel para nos curar e nos perdoar de todos os pecados. Com certeza, meu amado, Deus não permite passarmos por deserto ou pelos desertos da vida para nos matar, para nos lançar fora da sua presença. Mas sim, como já estudamos lá no primeiro tópico, para nos aperfeiçoar, para fazer com que a nossa fé a cada dia mais venha a ser grande nele. Como vai dizer aqui, o Senhor nos leva aos desertos e por caminhos inesperados, para que nele sejamos trabalhados. Ou seja, nós estamos sempre passando no crisol de Deus. É como o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua epístola, na epístola de Pedro, que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades aos pés do Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. É Deus que nos guarda, é Deus que nos poupa, é Deus que nos livra, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos abençoa. Mas para isso, nós precisamos aceitar a vontade de Deus na nossa vida, precisamos aceitar, independentemente do deserto ou vale que estejamos passando, sermos forjados por Deus, segundo a sua vontade e segundo o seu querer. Por último, nós temos exatamente isso aí. Deserto é um lugar de forjar servos. O 3.3. Aonde foi que Davi foi forjado em um grande guerreiro, senão no deserto, se dispondo a pelejar contra o gigante Golias. E como vai dizer o versículo mais à frente, lá no versículo 45, quando ele está de cara a cara com Golias, ele diz: tu vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Entre linhas, Davi está dizendo para Golias: olha, eu não tenho tamanho de soldado, eu não tenho capacitação de soldado, eu não tenho porte físico de soldado, eu não tenho preparação nenhuma de soldado, mas eu não vim aqui em nome de força bélica humana, eu vim aqui em nome do Deus dos exércitos. E é este Deus que me dará a vitória sobre você hoje, Golias. As nossas vitórias em meio às provações e desertos que vamos passando, ela vem quando nós temos essa mesma convicção, essa mesma certeza e respondemos aos gigantes da vida desta mesma forma. É como vai dizer aqui, que as nossas vitórias e as nossas provações, elas não são para engrandecer o nosso nome, mas sim
para que o Senhor dos Exércitos ele seja glorificado, ele seja exaltado. As pessoas precisam de olhar para nós como olhava para o povo de Israel no passado e reconhecer: ali está um povo que é vitorioso, porque tem um Deus único e verdadeiro na vida deles. Davi, ele foi forjado nos campos e desertos e vales da vida. É como vai dizer o nosso comentarista, é comum você ver um leão correndo atrás de alguém. No caso de Davi, não. Davi é que corre atrás do leão. É comum você ver um gigante vencer um rapazinho, mas no caso de Davi, não. Foi Davi quem venceu o Golias, o gigante Golias. E por quê? Porque Davi confiava em Deus. Davi estava sendo treinado por Deus. Os desertos e vales existem para que nós possamos ser fortalecidos, para que nós venhamos ser preparados para angariar grandes vitórias que venham para nossas vidas através de Deus. Davi, ele não foi com armaduras humanas para a batalha. E ele também nem foi confiado nas suas próprias habilidades com aquela funda na sua mão, mas as suas próprias palavras demonstram a sua confiança em quem estava. A sua convicção estava que Deus iria entregar Golias nas suas mãos. E assim nós vemos a grandeza das vitórias nos vales e desertos que nós podemos angariar se mantermos da mesma forma como Davi se manteve diante do vale do qual ele estava enfrentando. Fosse o gigante Golias, fosse um leão para proteger as suas fracas ovelhas. Os vales e deserto da vida são oportunidades que temos, que Deus está nos dando, de buscar adorar a Deus e de nos autoconhecermos e de assim sermos forjados para batalhas maiores. Os momentos difíceis da nossa vida não devem ser encarados como péssimos. Deus sempre se manifesta e tem algo a nos revelar em cada um deles, para entender os propósitos e viver os desafios e alcançar as vitórias no vale e deserto. É preciso estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E assim como começamos, queremos terminar. É preciso estarmos em total comunhão com Deus, vivendo uma vida totalmente devota ao Senhor, procurando estarmos em uma vida de santidade perante o nosso Deus. Assim, nós teremos a confiança, a convicção e a certeza que, independentemente de qual seja o vale ou deserto que enfrentaremos, nós sairemos do outro lado vitoriosos por entender que Deus está conosco sempre e que todas as coisas percorrem para o bem daquele que ama a Deus e vive segundo o seu decreto. Todas as coisas, sejam elas boas, sejam elas ruins, todas concorrerão para o nosso próprio bem. A Bíblia vai dizer que tudo podemos naquele que nos fortalece. Podemos passar por vale, podemos passar por deserto, mas também podemos sair desses vales e desertos vitoriosos em nome de Jesus. Que Jesus nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Levante a mão do seu irmão e diga para ele assim: meu irmão, você nasceu de novo. Diga para ele: meu irmão, o seu passado foi apagado.
Diga para ele: eu tenho uma nova vida hoje. Se você tem uma nova vida, diga aleluia.